Tic, tic, boom. Sejam bem-vindos ao Pod Style. Eu sou a Sandra Machado. Eu sou o Marcos Arride. E antes de tudo, eu quero falar uma coisa muito importante com você. Se inscreva no canal, ativa o sininho, senão você vai perder conteúdos incríveis, porque vem fazer parte dessa comunidade que tem crescido a cada episódio, né, Marcos? Sim, ativa o sininho, compartilha. Vamos aí trazer conhecimento, conhecer histórias que podem inspirar você. E no episódio de hoje, né, Sandra, nós vamos entrevistar o Daniel, o maravilhoso micropigmentador. Verdade, uma história inspiradora. Ele começou pequenininho, depois a gente vai mostrar para vocês uma foto do antes e depois desse moço. Gente, que sucesso, que história linda e que trabalho impecável. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Moroni. Obrigado, gente. Estamos aqui. Quero poder conversar um pouquinho, compartilhar. Eu olho para alguma câmera? Não, pode ficar tranquilo. Então, bora. Pode ficar bem tranquilo, Daniel. Perfeito. Então... Você, desculpa te cortar. Imagina. Você gosta que te chama de Daniel ou de Moroni? Que todo mundo só te conhece. Pode ser Moroni, o Daniel, como vocês acharem melhor. Porque eu tenho um pouquinho de cada. Às vezes falo os dois nomes, né? Mas tá tudo bem. Você usa os dois, né? Usa os dois. Tudo certo. Ah, bem-vindo. É um prazer muito ter você obrigada. aqui. Eu tô muito feliz por estar aqui, conhecer vocês pessoalmente. E poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Principalmente com as pessoas que vão estar assistindo, né? Certo. Então, eu posso já começar a falar de mim, que eu já tô ansiosa. Claro. Já. Fala sobre você, Então, conta a sua bora. história. O que a gente quer saber como tudo começou. Perfeito. Bom, a minha história ela já é mais antiga do que muitas pessoas sabem. Eu tenho vou fazer 27 anos na segunda-feira que vem. Então, meu presente já é estar aqui. Legal, Já queremos parabenizar antes, Obrigado. né? Então, a minha história ela começou muito cedo. O que eu estou na área, assim, profissionalmente falando, estou há 8 anos. Eu falo profissionalmente porque eu começo a contar só depois do meu primeiro curso profissionalizante. Mas o que eu já faço sobrancelha já vem de uns 10, 12 anos, mais ou menos. Eu comecei fazendo a minha sobrancelha com mais ou menos ali uns 12, 13 anos. Eu era aquela criança que sempre gostava de mexer muito. Quem me conhece das antigas vai saber que eu amava pintar meu cabelo. Eu já tive cabelo de todas as cores possíveis e imagináveis. Já tive corte químico no cabelo de tanto fazer muita quem coisa. nunca? Quem nunca? E eu fazia minha sobrancelha naquela época. Pra mim, eu arrasava. Mas, gente, eu vou tentar achar essa foto pra compartilhar com vocês, porque eu tinha na minha sobrancelha uns 4 dedos de separamento aqui, ó. Eu tinha um toquinho aqui e um toquinho aqui. Eu que fazia isso. Bloco. E pra mim Sobrancelha bloco. eu achava que eu tava ali arrasando, sabe? Até que depois você vai criando essa maturidade, como nós tínhamos falado, daí fui fazendo ali. Fiz meu primeiro curso em 2017, mas antes disso, inclusive algumas pessoas que vão estar aqui nos ouvindo trabalhou comigo em um buffet. Eu comecei trabalhando em um buffet infantil, quando eu tinha 16 anos, isso há 11 anos. Fiquei nesse buffet infantil, trabalhando com todos os setores, fiquei ali por 3 anos, até os 19. Daí foi lá que eu já fazia sobrancelha, lá eu já estava fazendo bem. Daí as pessoas pediam pra mim fazer a dela e eu ficava pensando, meu Deus, fazer minha sobrancelha eu sei, dar conta da minha eu sei, mas e agora como que eu dou conta da sobrancelha de outra pessoa? E eu lembro que eu fazia a sobrancelha das pessoas sempre nos intervalos das festas de uma pra outra. Eu lembro que teve uma vez que eu lembro até hoje, com todos os detalhes. Uma moça que tava lá pediu pra fazer a sobrancelha comigo. Que legal. E daí eu ficava olhando a sobrancelha dela assim, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer ali? Ficava. Ela era convidada da festa? Não, trabalhava tudo junto. Sim. Daí eu olhava pra sobrancelha e falei, por onde eu começo? Pra onde que eu vou? Você fazia só a sua até então, até né? então eu só fazia a minha. Falei, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou desenrolar, vai ficar lindo. E ficou. E desde então eu vim fazendo. Daí depois que eu parei de trabalhar no buffet, eu saí do buffet com 19 anos, daí foi quando eu iniciei trabalhando no primeiro estúdio. Não era meu, era um estúdio de uma outra mulher que eu conheci. Cresci muito ali, fiz toda a minha carteira de clientes ali. Isso há 8 anos. E como foi você conseguir esse primeiro emprego aí? Porque conseguir o primeiro emprego na área da beleza é difícil. Mas o que acontece? Eu fiz o meu curso em março. Eu entrei para trabalhar nesse estúdio em julho. Durante esse tempo, eu atendia a domicílio. Eu ia para todos os lugares com uma maleta. O pessoal me chamava de maletão. Eu tenho essa maleta, uma maleta assim grande, sabe? Então eu tenho essa maleta até hoje. E eu tenho essa maleta até hoje, né? Por um tempo, há muitos anos eu pensei, vou vender para que eu vou ter esse aqui. Eu falei, não. É algo história, simbólico. né? Algo Essa simbólico história ali pra mim. ali. Então ela tá guardada hoje na minha clínica, bem lá, no cantinho dela. E daí eu comecei a atender a domicílio. Então, por exemplo, eu atendia aqui na Vila São Pedro, depois eu ia lá pro centro.
Depois eu ia para Santo André, pegava trólebus, isso e aquilo. Então, até o tempo de eu me locomover para outra pessoa é cansativo. Né? É bem complicado. Porque você pega transporte público, Sim. pega, né, e tudo mais. Daí isso permaneceu de março até julho. Opa, foi quando eu entrei nesse estúdio, né, para trabalhar. Eu ia fazer um teste. A primeira coisa que eu falei, vou fazer um teste. Se compensar para mim, eu fico. E assim, na hora que ela falou, às vezes você vai atender 5, 10 Você foi clientes por convidado dia. pra fazer o Isso, teste. ela me chamou. Daí eu falei, gente, como assim atender 10 clientes por dia? Pra mim era uma meta, assim, impossível. Como que eu vou dar conta de 10 clientes Não por dou dia? conta Não de tem 10. como, né? Daí, depois dos anos passou, você chegar a atender 40 no dia, tranquilo. Eu falei, que bom. E isso faz o quê? 8 anos. E hoje eu tô na minha clínica, né? Hoje eu tô na clínica, vai fazer 1 ano em setembro. Há 10 meses que eu tô lá agora. Daí eu trabalho sozinho. Daí o trabalho mudou muito durante todos esses anos. Mas assim, com muitos erros e com muitos acertos também. Né? Porque o que eu vejo hoje com toda essa experiência, e dentro desses 8 anos eu trabalhei também em outros lugares. Nunca saí daqui do estúdio que eu estava, mas cheguei para outros lugares. Trabalhei também no Brooklyn, em São Paulo. Então, a gente sabe que são públicos completamente diferentes, são Sim. extremos diferentes. Né? Atender aqui, mas e lá eu atendia muito pessoas famosas, pessoas que trabalhavam em emissora e tudo mais. Daí foi lá completamente que eu desenvolvi e tive uma maturidade muito maior sobre a minha imagem, sobre o meu trabalho. Porque a gente precisa aprender com, de fato, quem está um nível acima de nós. Verdade. Com certeza. Porque senão você acaba patinando ali no mesmo lugar o Sim. tempo todo. Porque se você não sabe onde você está errando, não tem como você melhorar. Exatamente. Então, é ali que eu trabalhei por quase 2 anos. E lá foi onde eu fiz... É que a minha história com a Isabela, eu sempre falo no Instagram, o pessoal que vai ouvir vai conhecer muito ela. Ela fez a minha micropigmentação em 2018. Eu já acompanhava o trabalho dela. Na época que era aquelas sobrancelhas na régua, Sim, marcada. bem bem marcada. Eu carimbinho. tinha aquela sobrancelha. Removi depois com laser, mas eu tinha. E daí lá eu trabalhei, fiz a sobrancelha com ela. E em 2020 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. 2 semanas depois, decretou a quarentena. Daí eu pensei, o que eu vou fazer? Porque tudo muito incerto, né? Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Você E podia logo a sobrancelha que chega bem pertinho da pessoa, né? Não tem nem então, pra onde correr. mas aí você deveria usar isso a seu favor, que as pessoas estavam usando máscara, então É, você tá usando máscara, a sobrancelha tá de Exatamente. fora. Tem que fazer a Porque eu pensei, sobrancelha. meu Deus, será que agora o comércio vai fechar? O que eu vou fazer com todo o investimento que eu já fiz, com os materiais chegando, e agora? Mas acabou que eu continuei atendendo normalmente. E foi 1 ano assim, 2020, que foi um ano que eu tive recorde de faturamento. Que legal, olha Mesmo só. na pandemia, né? A gente não parou. A gente chegou a parar, eu acho que algumas semanas, 1 mês assim, mas assim, No impossível. início, que é aquele medão, né? Que todo Mas mundo também é ficou... impossível parar, não tem como. Daí a gente tomava todas as medidas e tudo lá certinho. Deixa eu só tomar aqui. Ó, falando da pandemia, ô Moroni, a minha sobrancelha na pandemia era impecável. Aham. Aí quando abaixava a máscara, minha barba parecia assim, sabe, de um terrorista. Do povo Sim. lá, do Saddam Aham. Hussein, esse povo assim. Porque eu não me preocupava, a gente tava tava usando escondendo também. Ele então. pega igual aquela feiticeira do pica-pau, né? Isso. Tirar- E assim, eu também peguei um hábito muito feio de ficar fazendo caras e bocas porque eu tava de máscara. Ai, que Mas às vezes horror. acaba sendo até É automático. isso. É, Aí você nem depois que percebe. tirou a máscara, custei mudar isso. Que dó. Daí fiz meu curso com ela em março. Daí, em agosto, depois de 6 meses, eu fui um dos alunos que teve, assim, um trabalho disparado. E ela me chamou, me convidou para trabalhar com ela. Daí eu falei, com toda a certeza do mundo, como não? Gente, daí eu lembro que eu cheguei e eu não tinha costume de gravar. Eu não tinha costume de gravar story. E daí ela pega, me saca o celular e começa a gravar. E eu aqui na mesa, assim, ó. E assim, de ansiedade, porque eu não tinha esse costume, né? Eu tava ali com ela, com uma pessoa que já Não tava tinha... antenado com mídia social. Sim. não, Disso, eu né? me sentia completamente desconfortável perante uma câmera, né? Daí eu pensei, e agora, mano? Mas agora a gente vai mudar isso. Foi aí que eu aprendi tudo que eu sei, toda a base, não só técnica, como também de desenvolvimento pessoal, eu aprendi ali, né? Nessa outra extremidade. E daí depois eu fiz meu curso de lábios e por aí foi indo. E ela é uma micropigmentadora, porque hoje ela não trabalha mais, mas era uma micropigmentadora de referência mundial. Tinha alunos que vinham de outros países para poder fazer o curso com ela. E eu estava ali auxiliando a formar esses alunos, mesmo sendo iniciante. Que legal, Né? olha Isso que foi oportunidade muito legal. boa. Nossa, muito, porque conforme você vai ali repetidamente fazendo a mesma coisa, você vai aprendendo mais ainda. Sim, a prática leva à E você perfeição. ajudar o profissional que já é expert, você aprende muito. Muito. Muitos alunos que vinham ali de outros países, assim, eu perco até as contas. Mas eram turmas muito grandes, por exemplo, de 10 a 15 alunos,
com várias turmas ali, às vezes no mês. Então, dentro desses 2 anos, a gente conseguiu formar aí centenas de alunos. Foi muito legal. Então, foi toda essa experiência que também fez eu mudar mais ainda o meu trabalho hoje, né? Que hoje o meu foco é a naturalidade. Porque o que eu penso de tendência, porque hoje todas as tendências o pessoal vai muito, né? Aquele efeito Sim. manada. É igual Isso sobrancelha. acontece. Começou aquela fininha, depois veio o carimbão, É, né? vai- Depois e veio, eu agora acredito que voltou a naturalidade. entra essa moda, sai moda, e o que fica é o natural. Porque eu acho que o natural não é só deixar ali um trabalho, como eu vou explicar para vocês, mas é um trabalho onde a gente consegue pegar a essência de cada pessoa e não Você padronizar. trabalha a personalidade, Sim. né? Exato. E trabalhar o natural é sabe? o mais complicado que tem. Uma É o maquiagem, mais natural. a maquiagem É clean, o mais um delicado. penteado clean. Eu mesmo É o tenho mais dificuldade em penteado É o clean. mais delicado. Eu tenho que fazer um curso, já tô querendo fazer um curso já Gente, eu de amo. penteado. Eu adoro fazer então. penteado clean, assim, ó. Eu faço de olho Principalmente, fechado. principalmente com a técnica que eu aplico hoje, porque eu trabalho com Tebori. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse indutor manual. Não é um dermófilo, não é algo que vai à eletricidade. Então, é tudo a pressão da mão. Então, até que a sua mão se acostuma, até que Sim. a sua mente sabe, até você passar o comando para tua mão, você vai errar. E vai errar bastante, né? Só que o que eu vejo hoje no mercado? Que não tem muitos erros de principiante, por exemplo, né? As pessoas que estão entrando hoje no mercado para fazer micropigmentação já estão entrando muito bom, porque tem muitas pessoas que já, digamos que Sim. pastaram bastante Sim. para poder ensinar, né? Até quando eu entrei não estava um cenário tão ruim, por exemplo, de pessoas que entrou há 10 a 15 anos, o cenário da micropigmentação era Que estavam completamente aprendendo ainda, era né? completamente diferente. Por isso que hoje as pessoas ainda têm ideia que micropigmentação é tatuagem, porque tem o quê? Muito erro no mercado. Verdade. Chega para mim Bastante. intercorrência Mas uma todos coisa os boa pra dias. você é porque, assim, eu falo, saiu, tem um lançamento novo, é legal esperar. Uhum. Seja em tudo, Analisar, cirurgia plástica, sim. em E tudo. para analisar, Porque a gente se você precisa faz na hora, estudar os pode dar ruim. resultados. Isso demanda tempo, vai tempo, né? Então, o que eu vejo, né? Que hoje eu também trabalho com despigmentação. Eu tiro outras sobrancelhas, aplico todo o meu método e a gente faz toda essa reconstrução. Eu tenho uma cliente específica que eu quero poder compartilhar com vocês, que ela se chama Vera. Ela passou por um câncer há 20 anos. E por conta de todo esse processo, ela perdeu todos os pelos da sobrancelha, né? Então, há 3 anos, ela procurou fazer uma micropigmentação. Porque imagina como não fica o emocional Sim. nesse momento. Para as pessoas entenderem que vai sempre além da estética. Daí ela verdade. fez essa micropigmentação e assim, saiu mais arrasada e saiu com 2 problemas. Ela saiu com a sobrancelha azulada, Meu Deus. sabe? Meu Deus. Que eu falo para as pessoas, ninguém em sã consciência colocou um pigmento azul ali na testa É. dela, né? Mas por erro de implantação, por vários outros erros técnicos, faz com que aquela cor mude, né? Que tem essa diferença de coloração que hoje a gente que está no universo da beleza vê erros assim grotescos demais, infelizmente. Então, daí ela passou pelo esse processo, ela fez a micropigmentação comigo mês passado, mas ela já estava em tratamento comigo desde novembro. Olha quanto Foi tempo. um processo até tirar. Todo um processo. Porque que eu falo para as pessoas, se fosse só o fato de eu pegar a máquina do laser e tirar aquela tinta, tava tudo bem, perfeito. Só que ela sempre vem acompanhada de uma cicatriz, É Sim. verdade. né? Porque se a gente entende que aquela micropigmentação tá ali 3, 4, 5 anos, foi feita uma camada muito profunda, teve um rompimento de fibras ali gritante, processo inflamatório gritante também. Sim. Então vem muita cicatriz. Então até cuidar dessa cicatriz, fazer com que a resposta do cliente perante ao meu tratamento comece a ter resultados, vai tempo, não tem como. Sim. Mas também o resultado depois fica maravilhoso. Você tem a foto dela, o antes e depois? Tenho. Ah, e depois eu quero que eu envie pra gente, né? Pra Gente, gente ele poder vai compartilhar. enviar, nós vamos E tá no meu Instagram. postar Tá no meu isso. Instagram. No cortezinho do vídeo dele vai aparecer esse antes e depois dessa Aham. cliente. E assim, e essa é uma história que eu sempre comento com as outras clientes, né? A Vera, inclusive, ela me Sim. deu permissão para poder compartilhar essa história dela, porque é uma história delicada. E é aí que entra o meu trabalho, né? Para poder É reconstruir. verdade. Sim. E é delicado mesmo, eu falo porque minha mãe teve câncer. Então, ela passou por essa perda de cabelo, perca de pelo. E eu posso falar com propriedade que eu vi de perto o quanto ela ficou insegura, o quanto ela queria o cabelo. Assim, não é só por estética, mas a mulher, ela precisa. Tem coisas que você precisa ter pra você ficar bem. Tem gente que leva numa boa e segue, mas Exatamente. tem algumas mulheres que elas ficam sensíveis sem o cabelo, sem o pelo. Então, é muito importante a gente lidar com isso, né? É um momento muito Exatamente. sensível. É um momento da vida muito dela. sensível. Ela tá sensível porque tá doente, não sabe se vai melhorar, se vai ficar bem. É um processo doloroso. E é um processo, além de ser doloroso, é um processo muito incerto também. Incerto, que você É. não sabe afinal, né? É, e além de processo doloroso,
amoroso, nós temos aí uma prova viva, né? Que infelizmente a Preta Gil, que faleceu ontem, que nos deixou um exemplo de superação e luta, Verdade, né? Que aquela ali foi guerreira, ela lutou contra o câncer. Uhum. Quanto tempo aí? Mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E sempre feliz, colocou uma bolsa de colostomia e a felicidade ali. E Então, continuou, assim, né? é difícil, é um momento delicado, que é uma coisa assim daí, muito ruim. E aí, dependendo do tratamento que a pessoa tá fazendo, uma quimio, uma rádio, e chegar a perder todos os cabelos da sobrancelha. É difícil. Cabelo, né? Imagina se olhar no espelho com aquele semblante. Daí aí que a gente que trabalha aí com que a área entra da a gente, beleza, né? a gente precisa entrar. Eu E falo igual com ajudar a minha essas mãe, a gente foi pessoas. atrás de colocar uma prótese no cabelo, né? Ficou super legal, super natural. Ela se sentiu bem, passou todo aquele processo com a prótese até o cabelo crescer. E se Maravilhosa. sentir bem durante o Se tratamento. sentindo bem, ajuda precisa. muito, Fundamental. porque Com o certeza. emocional para o tratamento faz toda a diferença. Faz. O emocional. Toda E certeza. assim, além da estética, também quem tá nesse momento delicado, né? As pessoas Verdade. apoiar você nesse momento delicado é muito difícil. Você ter alguém que segura. Porque Daí quem você quando- acha que Entenda vai que isso é segurar... importante. Daí É. quando ela me Você- contou a história dela, porque daí a gente removeu toda aquela tinta, cuidou daquela pele, fez tratamento, só que ela não tem nada de pelo. Tem outro ali perdido, né? Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Que daí é o que entra a minha técnica, porque o que eu faço hoje pra poder fazer? Se ela não tem pelo, como que eu me baseio pra fazer um desenho ali? Daí é onde eu coloco os meus estudos ali. Mas peço pra Deus segura a minha mão, porque sozinho eu não consigo. Certo. Porque sem pelo pra te guiar, você tem que ter um nível de... Você tá criando uma sobrancelha do zero, né? É, Porque ela não tem a exatamente. estrutura dela. Tem- Pra você tem que ter um nível de experiência. Tem que Falhas. ter um nível de experiência muito grande, porque a micropigmentação ela é 880. Ou você erra ou você acerta. Sim. Não tem pra onde E se correr. errar, Deslizou o fio ali, ou você errou ou você acertou. Né? Daí é onde eu faço a análise da estrutura muscular e da estrutura óssea dela, pra me ver aonde que essa sobrancelha tá encaixada. Daí fazendo essas análises, pegando no rosto mesmo, eu consigo fazer esse projeto. E onde eu faço projeto para qualquer pessoa. Só que daí, no caso dela, foi ainda mais delicado por não ter pelo. Porque, além de eu estar com a expectativa alta, a dela mais ainda. Ela tá depositando Né? a confiança toda em você, né? o Exatamente. bem-estar dela. Para você fazer essa análise toda, tem alguma formação específica? Não. Não É um tem. método que É um você método desenvolveu. seu. Assim, não tem uma formação específica, porque assim, qualquer pessoa pode aprender. Mas é isso que a gente ensinava muito para os alunos em sala de aula, né? Saber. Pulo do gato. A assinatura dele, tá vendo? A gente ensinava muito isso, né? Aprendi isso com a minha primeira professora. Eu falei, caramba, como eu nunca pensei nisso? E é simples você fazer isso, sabe? E é isso que torna o trabalho ainda mais personalizado, né? Hoje eu não trabalho mais com nenhuma ferramenta de medida. Paquímetro, linha. Eu vejo que não tem necessidade, né? Certo. Agora, mas ele tá ali na minha bancada. Porque se às vezes eu pego uma cliente que tem uma estrutura óssea diferente da outra, às vezes a têmpora aqui é reta e aqui é meio oval. Ou às vezes passou por alguma cirurgia, algum acidente, pode ter essa deformidade. Ou às vezes nasceu, Sim. né? Daí dentro desses casos a gente precisa, às vezes, usar algum paquímetro, mas assim, na grande maioria das vezes, 99,9% eu nunca preciso. Sempre vai na mão livre mesmo. É igualzinho nós somos cabeleireiros, né? A Sandra mesmo. Ela tem piranhas no carrinho dela, mas eu vejo que ela não usa. Eu uso, é Ela- uma no máximo. É, Porque e eu eu- também aprendi com ela usando uma. Separa a frente e que eu tô então, aprendendo. fica como. ali, se eu precisar de Se eu precisar, você, tá tá ali. ali, A ferramenta mas tá nunca, ali. Tá mas ali. nunca precisa. Então, quando chega essas pessoas pra poder confiar assim no meu trabalho, eu sei que eu vou entregar. E o que eu falo pras pessoas, isso não significa que hoje a gente não tenha coisas para consertar ali, para ajustar. Porque eu acredito que as coisas sempre podem e precisam estar melhorando. Sim. Hoje a minha técnica, ela é maravilhosa e eu sei o resultado que eu entrego. Mas eu sei que daqui 1, 2 anos ela vai estar melhor ainda. Sim. E essa é a ideia. E a tendência É isso que eu melhorar. falo para as pessoas. Vocês nunca vão me ouvir falar que eu sei de tudo. Porque acaba que não tem como você saber tudo, né? Não tem. Até porque que a gente está lidando com um órgão, que a pele é viva. Então, cada pele vai responder de uma Vai forma de um diferente jeito da diferente, outra. né? E é o que né? eu Tem sempre todos esses falo. Eu detalhes. falei, a nossa miscigenação, isso interfere bastante. Então, a gente tem toda a estrutura de pele, cabelo, Exatamente. cor de pele, cor de Por cabelo. ser Então, um a país gente não pode ser tropical, engessado. até mesmo as peles se comportam diferente, né? A Diferente. minha Sim. pele, por exemplo, é uma pele muito oleosa. Mas um resultado numa pele oleosa e numa pele seca vai ficar diferente, Vai. né? Não tem como. Mas assim, eu falo para as pessoas, peguem todo mundo, fica lindo em todo mundo, mas cada um com a sua particularidade ali, sabe? Sim, a sua assinatura, né?
cortando você rapidinho, né? Vamos voltar lá pra trás. Você sempre quis trabalhar com sobrancelha ou você tinha algo em mente assim? Não. E aí foi surgindo a Nunca. oportunidade? Se eu falar, Aconteceu. não, o que eu gostava de fazer quando eu era criança, na minha cabeça eu ia ter uma padaria. Olha Que legal. olha que loucura. Nossa, Pão com gente. pelo. Olha que loucura. Eu fazia muito bolo quando eu era criança. A minha mãe comprava aquelas revistinhas da Avon que vem lá de receitinha. receitinha. Eu tenho até hoje, tá guardado. Tem uns livrinhos lá. Eu pegava aquela receita e o dinheiro que às vezes eu ganhava no buffet, eu ia lá, fazia alguma receitinha. E isso que eu continuei fazendo depois ainda na adolescência, né? Mas quando eu era criança eu fazia muito. E na minha cabeça eu falei, não, eu vou ter uma padaria. Né? Isso que era o meu sonho de criança, né? Daí depois que eu cresci eu pensei, meu Deus, o que tinha na minha cabeça? Porque jamais... Porque você precisa ter paciência, Não, e você porque começou é fazendo muito a sua, braçal. né? Depois que eu comecei ali com 12, 13 anos, começar a fazer a minha sobrancelha, daí eu fui me identificando. Mas por muitos anos eu não sabia se isso seria de fato o que eu ia seguir. Quando foi que você percebeu, não, vou trabalhar com sobrancelha? Foi quando eu comecei Foi quando a minha agenda começou a encher, né? De eu atender 10 clientes por dia, Isso 20 por acaso, dia. ainda sem levar a sério. Assim, eu não via isso lá na frente, até porque, tipo, não tem aquela... Quando você também não tem tanta maturidade, isso reflete em todos os cenários da Sim. vida, né? Então, eu não tinha essa noção que ia ser pra sempre. Falei, mas eu também pensei, se eu deixar de fazer sobrancelha hoje, o que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer outra coisa, eu nunca trabalhei registrado, eu nem sei como que registra uma carteira, pra falar a verdade. E desde que eu fiquei na sobrancelha, tô até hoje. Olha que Nunca legal. trabalhei com outra Você coisa. nunca É trabalhou legal. registrado? Nunca. Eu também não, nunca trabalhei registrada Gente, na vocês vida. não sabem o que Sempre que... fui autônomo. Nossa, vocês não sabem qual que é a alegria de saber qual é o valor que você recebe no final do mês. Qual é o valor que vai cair na E sua assim, conta todo mês. Sim. eu nunca nem faço ideia como que registra uma Gente, carteira. não tô gritando que vocês não sabem o que é Não, bater não faço ponto. ideia. O que é Ó, folha de o Marcelo às pagamento. vezes tenta me falar alguma coisa sobre registro de carteira, CLT, eu faço mil uma pergunta, ele fala, você não entende, deixa pra lá. Porque eu não consigo compreender como funciona então. o negócio. Então, às vezes eu converso com meus amigos que eles são CLT, às vezes eu falo, gente, eu não entendo e tal. Às vezes eu peço pra explicar e tudo, mas então, assim, nunca trabalhei. Gente, Sempre não. CLT. Mas olha que gente. legal, ó, ele começou brincando, fazendo a dele mesmo. E eu falo, eu me identifico porque eu comecei cuidando do meu cabelo sozinha. Por quê, né? Tem uma longa história. Eu comecei, minha irmã fez a primeira vez meu cabelo, que deu zebra total. Então, caiu o cabelo todo, a gente passa veneno no cabelo. Meu Deus. Meu E aí, Deus. resolvemos pintar meu cabelo de vermelho, né? Aí ela pegou o descolorante, passou. O que aconteceu? Ficou lindo no chão. Eu virei um Corte cogumelo, fino. porque caiu tudo. Ficou só a nuca compridinha, aquele tufinho aqui. Só, olha, foi a pior fase da vida. Eu era adolescente na escola, pensa. E aí, só pra encerrar. Beleza, aí comecei a cuidar do cabelo. Aí eu aprendi a cuidar do meu cabelo. E peguei gosto, então eu arrumava meu cabelo, ficou lindo, maravilhoso, Ai, eu que cuidava bem. legal. O que me incentivou a entrar na área foi quando eu fui num salão, foi até no Joaquim Janine, e o cabeleireiro ficou apaixonado pelo meu cabelo. Elogiou horrores, e eu falei, uau, eu sou boa nisso, né? Será? E eu comecei a escovar as amigas do bairro, a galera, minha irmã, minha mãe. E daí falei, acho que eu vou fazer o curso de cabeleireira. E aí eu entrei na área Isso faz dessa tempo? maneira. Faz. Eu tenho 38 anos, eu tinha 14 na época. Meu Deus. Muito tempo. A vida Faz toda. muito tempo. A vida toda. E eu comecei assim, porque alguém elogiou É. uma coisa que eu fazia muito bem. Eu falei, caraca, esse é meu dom, eu sei fazer isso, eu vou trabalhar com isso. Exatamente. Tipo assim, por que não, né? Por que Dá não? dá pra dar certo. E fui atrás, aí fui fazer o curso e comecei de auxiliar. E eu te perguntei sobre como você conseguiu o primeiro emprego, que é difícil, porque quando eu comecei também, que eu falei, agora eu quero trabalhar, porque eu queria de todo jeito trabalhar, nem que Porque fosse daí você fazendo escova. porque daí você não tem experiência, você não tem portfólio pra É, mostrar, e não tem acaba se tornando nada. mais difícil. Sim. O que eu fiz? Eu ia nos salões do bairro mesmo, onde eu morava, e pedia emprego, mas ninguém quis me dar emprego. Pô, gente, ninguém quis me dar emprego. Mas por quê? Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 14. 14 anos. Mas, na Uma minha criança. época, mas podia, naquela época, podia trabalhar com a cidade. E ninguém quis me dar, ninguém acreditou que eu poderia ser boa. É, porque uma criança ali, Uma na criança. adolescência, o pessoal não leva a sério, Mas não né? fiquei pra trás, não. Aí comecei a correr atrás, achei uma vaguinha num jornal, que na época era amarelinho, tá? Achei lá no amarelinho uma vaga, liguei, marquei entrevista, levei minha mãe de modelo e fui pra entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, a dona do salão olhou pra minha mãe e falou assim, você vai fazer o teste nela? Eu falei, não, eu vou fazer o teste nela. Ela é minha modelo. Ela vai ser um bebezinho. Imagina, se eu sou pequenininha, assim, com 38 anos. Imagina eu quando com era mais 14, novinha, né? Um negocinho assim. E aí ela ficou encantada, né? Porque assim, eu era nova, mas eu sempre fui decidida. Quando eu falei que queria ser cabeleireira, eu falei, eu vou fazer o negócio acontecer. Então, eu sempre fui decidida de opinião e saber o que eu quero e conversar legal. Consegui a vaga e ali comecei a trabalhar. Era um salão bom lá pra Petrópolis, topíssimo.
Anjos. E fiquei lá 2 anos como auxiliar de cabeleireiro. Foi uma bênção. E desde então não parou mais, Não né, parei Sandra? mais. Aí eu olhava para as meninas do bairro que não quiseram me empregar. E aí elas falavam, vem fazer uma escova. Eu falei, não, agora eu já tenho trabalhando no salão super legal, obrigada. E é isso. E é isso. Você comentou de passar Enê no cabelo, né? Aham. Quando todo mundo fala assim, passou Enê, até eu mesmo fiz, nossa, mas é porque a gente passa um produto onde não conhecemos como cuidar dele. Porque eu conheço pessoas que até hoje usam Enê e o cabelo é belíssimo. É. Só que assim, ele não é compatível Não com julgo outro. mais, ele não é compatível com outros produtos. Então você tem que estar ciente daquilo que você está passando no cabelo. Do mesmo jeito, a micropigmentação. Você tem um cuidado, olha, você não pode passar essa pomada, tem que passar essa. E aí, nesse meio percurso que você explicou o correto, a pessoa faz o errado, não vai dar bom. E ainda mais a micropigmentação que precisa. Fala pra você, o processo, ele é super sutil. É super delicado o processo. Só que a pessoa precisa seguir. Cuidado, Eu falo para as Tem clientes, é cuidado, 50% eu aqui, 50% você em casa. Precisa seguir. Porque o corpo ali já está acontecendo uma cascata de coisa. Porque a gente entende que o pigmento, ele é um corpo estranho e o sistema imunológico ele vai ativar, você querendo ou não. Né? Então precisa ter esses cuidados. Porque antigamente eles indicavam muito, e tem muitos profissionais que indicam muito passar, às vezes, como é o nome, meu Deus? Esses olhinhos. Óleo de girassol. Óleo de girassol. E por aí vai indo. Só que quando eu comecei ainda tinha muito isso. Hoje eu acredito que devo ter menos, mas tem profissionais que ainda passam. Pra mim não faz sentido nenhum. Porque pensa, sua pele já é oleosa. Passar óleo em cima daquele processo, daquele fio que tá aberto ali. Isso faz que às vezes o fio, ele se expanda. Sim. Sabe? Então hoje eu não indico nada e o processo ele acontece ali naturalmente. O nosso corpo ele é esperto para fazer todo esse processo de cicatrização, sabe? Verdade. Quando eu fiz meu curso de micropigmentação, Você também faz micro? hoje não mais. Hoje Mas já fez? Já fiz, eu tenho que tebura em legal. casa, tenho demógrafo, Ele fez né? a própria micropigmentação. Eu fiz a minha própria porque erraram na minha. Então, até hoje, quando eu preciso retocar a minha, né? É você que faz? Eu mesmo que faço. E assim, quando eu fiz meu curso, isso aí a gente tá falando de 8 anos atrás, eles ensinaram a passar vaselina, né? Pra ajudar a descascar. Que é óleo puro aquilo ali, Sim. né? Desliza de um jeito... O faz que você sentido. acha disso? Não concordo, não indico. Então, Mitos e verdades. Não e tipo concordo, assim, eu não indico, não não tem necessidade. eu não aperfeiçoei minha técnica nem nada. Eu fiz o curso pra fazer minha própria sobrancelha. Aham. E aí era E isso, inclusive, foi uma das dores que me fez entrar ali pra área da Blaze, porque eu sempre gostei de fazer sobrancelha, assim, de gostar, porque naquela época a sobrancelha era muito marcante do que é hoje, né? Sim. O pessoal, o que eu passava? Eu também tive essa fase. Pintava a sobrancelha com sombra e passava corretivo aqui e aqui. Delimitava dos Bem dois lados. desenhadinha. Eu falo, gente, onde que eu tô indo desse jeito? Mas era moda, né? Era moda, era Mas assim, moda. naquela época, onde eu ia, minha sobrancelha já me vendia, sabe? Sim. Era daquele Era jeito. moda. Igual Mas eu pra também- sair, então. sombra de uma cor só no olho, né? É. o E sem blushinho esfumar rosa- ainda. Não, sem Sem esfumar. esfumar. Uma cor só com o dedo mesmo. Daí você vai ver assim. as fotos antigas e falei, gente, esse povo levou um soco, sabe? Por aí vai indo. Então, naquela época, quando erraram uma vez na minha sobrancelha, foi aí o motivo. Eu falei, não, por que eu não pego pra fazer? Daí eu fui tirando, vai tirando. Porque eu falo, pessoal, eu caguei muito na minha sobrancelha pra aprender. Mas de que lado foi bom, né? Que bom que não foi Errando muito que na dos aprende, outros você errou em também. você, né? ótimo. Eu errei em mim. Daí foi aí que eu fui fazendo curso atrás de curso, especialização atrás de especialização. E além da continuo micro, fazendo. você faz o design também? Quem tem? Faço design personalizado, que daí eu coloco todas essas análises que eu expliquei pra vocês, de tanto ósseo quanto muscular, dentro desse design. Por isso que ele se torna personalizado. Porque as pessoas de fato acham que é só ali tirar um pelinho ali. Então Não, acaba. Não é tão simples, né? Acaba com a estrutura da Você sobrancelha. precisa saber qual pelo tirar, como cortar, né? E é isso que hoje as pessoas pecam muito também no design, né? Então, daí eu fiz... o primeiro curso de design foi em 2017, comentei com vocês, e por aí foi indo. Mas assim, o design é aprendendo e errando no dia a dia, né? Todo esse tempo. Todo esse tempinho aí. Então, o que eu vejo que vem hoje muito pra mim? Porque, como eu comentei com vocês, eu também trabalho com despigmentação, né? Que é Então, muito bom, né? Que muitas pessoas porque precisam. salva né? Precisa, muita se não gente. é o laser. E às vezes, além de vir intercorrência da micropigmentação, com a cor azulada, esverdeada, vem também com um erro de design. Aquela sobrancelha que é super curtinha, a micropigmentação tá, tipo,
Lá em completamente para fora da estrutura dela. Então, daí eu tenho 2 erros que eu falo, pessoal, quando vem erro de outro profissional para mim, se torna mais complicado. Porque eu tenho pessoas que estão removendo comigo, que me fizeram comigo ali quando eu iniciei. Sim. Né? Só que daí eu sei qual foi o grupo químico da tinta que eu utilizei, eu sei em qual camada de implantação eu coloquei aquela tinta, por mais que tivesse erro. Então, se torna Não, mais fácil de remover. Agora, quando vem de outro profissional, daí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque daí tem o erro da micropigmentação, mas também tem o erro de design para ajustar. Sim, Então, aí tem tudo, né? Você tem que refazer É do mais zero, difícil. né? Tem Você vai ter que tudo. reconstruir. Tem tudo. Então, mas o que acontece, né? O que eu vejo hoje muito? A micropigmentação, ela é uma área muito rentável. Só que daí as pessoas não querem passar pelo processo, né? Então, às vezes, eu tive, inclusive, quando eu fiz o meu primeiro curso, tinha uma maquiadora na minha turma, que hoje ela é uma das grandes amigas. Porque ela já fazia maquiagem, ali fazia sobrancelha, pintava, e só que ela pulou direto para micropigmentação. Só que daí, quando começou a voltar os resultados, ela não sabia fazer as análises, ela não sabia tirar a sobrancelha, daí ela vinha com 2 problemas para resolver. E isso faz com que os profissionais desistam da área. Sim. Sim. Porque, assim, precisa começar. O design, ele é 80% ali do Ele é o começo, trabalho. né? Não tem como. Não É tem o começo. A como. mesma coisa. Querer fazer luz sem saber fazer uma escova. Como que você vai finalizar não tem suas Só que as luzes? pessoas, é o que eu já falo, as pular pra pessoas, escova. elas são imediatistas. Sim. Elas não querem passar pelo processo. Por que que eu vou querer, às vezes, receber 10, 20, 25 reais no design se eu posso receber 500, 600 de uma micro? Entendi. Muitas pessoas pensam dessa forma. Sim. Infelizmente pensam, né? Mas quando, por exemplo, o meu primeiro curso foi depois de 3 anos que eu já estava no design. Daí a gente vem lapidando. Hoje de design, qualquer sobrancelha que vier pra mim, perfeito, dou conta, tranquilamente, Profissional. sabe? Profissional, é. Tranquilo. Mas teve muitos erros nesse processo. Eu tive que validar muitos resultados, anualmente, porque precisa ver como aquela tinta vai se comportar 1 ano, né? Então, você precisa ter esses resultados para mostrar para as pessoas e também para que você consiga ver aonde você pode melhorar. Só que as Verdade, pessoas- até o tipo de produto, né? Você vai conhecendo porque daí as ali. pessoas entram na área pelo dinheiro. O que eu falo para as pessoas, o dinheiro ele é importante com toda certeza, é o seu trabalho. Só que ele é consequência de um trabalho bem feito. Correto, sim. Você falou que muitos desistem da área por conta disso. Eu parei de fazer a micropigmentação, que eu fiz o curso para fazer a minha. Só que eu falei, vamos lá, vamos começar a fazer a sobrancelha. Fiz de algumas pessoas, claro, ficou bom. Não ficou perfeito. Na época tava ótimo, Sim, né? ficou bom. Não fiz nada aquela marcada. Eu sempre fazia efeito shadow, que eu sempre gostei Daquela da bem marcada, né? Você fazia aquele efeito, já tinha aquele efeito ombre nessa época? É o shadow Que ficava um degradê? Isso. É. Sempre gostei daquela, a frente mais Clarinha, mais natural, suave, né? suave e a restante mais escuro. Aham. Então eu fiz. Só que eu não tinha paciência quando as clientes chegavam e falavam assim, desbotou. Eu falei, claro que ela vai, com 7 dias a pele vai absorver, né? O corpo vai absorver. Depois do 14 dias em diante, vai expulsar o pigmento e com 1 mês a gente faz um retoque. Se for necessário, né? 1 mês, você vem aqui pra gente fazer análise, se for um retoque e tudo mais. Então, eu não tinha paciência pra isso. Porque chegava em casa, o marido falava, nossa, mas não tá muito preta? Nos não primeiros tá dias muito fica marcado. muito escuro. E- Fica marcado, E tem né? pessoas que gostam, tem outras já que e não, assim, né? tem cliente que acontece. Ainda mais a técnica Shadow, porque já Sim. traz esse efeito de maquiagem. Já dá o efeito de Nos maquiagem. primeiros dias, então. Já é mais Estrelando ali, artificial, né? E tem pele que incha mais. Então, tem uma que incha mais que a outra. Mas não tá torta? Não tá torta. Aqui tá inchada. Então, eu sempre explicava tudo. Sentava, mas parecia que eu tava falando a sererê, elas nunca o entendiam. Então, aí, chegava em casa, olhava no espelho, ó, vai tá inchada, tá escura. Quando chegar em casa, você procura... É isso que eu faço muito, né? Tem que explicar todo o protocolo pro Sim. cliente. De trás pra frente, frente pra trás, Mas enfim, em outra língua, se for necessário. Precisa. Pra ficar claro, né? Sim. E mesmo assim, tem pessoas que têm dúvida. Às vezes dá uma semana, ele me manda foto, Dan, é normal? Eu falei, Sim, normal, vai em e casa, eu daqui é falava, normal. quando chegava em casa, era nítido. Podia esperar meu celular lá que ele ia tocar. Ele ia tocar. Tá muito escuro. Meu marido falou que não ficou bom, não. Tá, mas acalma. Aí passava 2 dias. Nossa, minha prima falou que tá torta. Então, tipo assim, nunca era ela que viu o defeito, e sempre os outros que O via. que eu faço também hoje para o cliente já conseguir ter essa noção? Todo mundo que vai fazer a micropigmentação, seja lábios ou sobrancelhas, elas precisam e vão passar por uma avaliação presencial. Não tem como. E dentro dessa avaliação presencial, eu faço uma simulação do procedimento para ela ver como que vai ficar. Isso é muito bom, porque dá uma segurança pro Exatamente, cliente também, porque né? daí eu consigo desenhar todos os fios da mesma espessura, com todo o caimento certinho, e ela já consegue ter essa prévia do resultado antes de fazer. Então, isso faz com que a pessoa... Porque daí eu mostro para as pessoas, é isso que você procura?
nesse momento? É isso que você está buscando Sim. nesse momento? Se ela falar que sim, bora, a gente marca e faz. Mas já tive pessoas que... Porque hoje eu não trabalho com a técnica Shadow. Eu só trabalho com a fio a fio. Só com a Então, Tebori, né? Só com Tebori. Porque dá pra fazer a técnica Shadow no Tebori também. Dá. Dá. Não, mas eu já procurava praticidade. É. Eu não era Agilidade, ele queria- esperto. Eu não era um profissional de nome, assim, né? Não é, mas sabe o que acontece? Eu penso assim, a nossa área é um leque gigante. Igual eu e ele somos cabeleireiros. Então, igual eu, quando eu comecei, e até durante muito tempo, eu fiz curso em várias áreas dentro da minha área de cabelo. Então você eu aprendeu um fiz pouquinho de tudo, um né? pouquinho de tudo. Mas não dá pra ser bom em tudo. Não dá. Então você a tem que gente não vai ter paciência Porque também você com não tudo. Você tem que consegue ter se uma área dedicar. especializada. Porque é o que eu vejo, né? Às vezes tem profissionais que faz unha, faz cabelo, faz depilação, Não chegou, dá. tá atendendo. Você não consegue se dedicar 100%, não tem como. Você pode fazer tudo, mas se você vai fazer bem feito, já é E outra você nunca história. vai ser especialista de alguma coisa Sim. se você faz tudo. E Não vai. quando eu fiz o curso de micropigmentação, era fugindo totalmente da área de cabelo. Eu era auxiliar. Hoje eu faço muita coisa, só que eu falo pra você, eu faço muita coisa, mas só na sobrancelha e lábio. Sim. Né? Porque da sobrancelha tem o design, tem a brow lamination, a micropigmentação, despigmentação e tudo mais. Então, e assim, Tratamento e por aí vai indo, né? e quando eu quis fazer o curso de micropigmentação, é porque eu era auxiliar e eu manchava muito, até hoje eu mancho muita roupa. E eu falei, já é que eu vou fazer pra minha sobrancelha, eu vou trabalhar com isso. Que aí eu não vou conseguir, eu não vou manchar Não, mais isso minha... Eu jogo um jalequinho por cima, minhas roupas vão ficar lindas e maravilhosas. E é isso. Só que eu não tive paciência e o meu dom mesmo, é o que eu falo, o meu dom mesmo é pra área de cabelo. Sim. Não E adianta. você já trabalha com cabelo faz tempo também? Faz 8 anos. Então, assim... Tá que eu. bem, E quando eu era auxiliar, eu ia lá e falava, não, vou fazer. Então, nesse meio termo, eu aconselhava. Sendo auxiliar, quando o meu cabeleireiro não tinha cliente, não tinha agenda, eu ia lá e ia Daí, fazer... normalmente são vocês que cuidam de vocês. Assim, o meu é a mesma corte, ela mesma faz tudo. Perfeito. Eu tô ensaiando pra colocar, pra fazer umas luzes aí, É igual a mas pessoa ela fala, é você que faz a sobrancelha. Eu mesmo. Eu também nem legal. faço. A única coisa que eu tiro é aqui em cima, aqui Então, a embaixo. gente ganha eu até faço. mais credibilidade quando você fala que cuida do próprio cabelo, faz a própria sobrancelha. toda Que se você certeza. faz a Sim. sua assim, imagina a minha. Então, E é verdade. então eu mesmo que faço a minha. E até porque poucas pessoas mexeram, né? Eu acho que uma prima minha fez quando eu era mais novinho, daí Sim. errou, daí depois eu que fui aí cagando na minha e aprendendo. Quando erra é difícil, né? Que a gente pegar confiança. Não, é. Ô, Daniel, uma coisa que me chama muito a atenção é essa Me conta. transformação que você teve ao longo do caminho, né? Porque quando a gente entra lá no seu Instagram, até comentei com vocês hoje, a gente entra lá, vê uma fotinho do Daniel atendendo de chinela havaiana, calça jeans, chinela havaiana, meio largado assim. Meio uma largado. posturinha não muito legal, né? Porque a gente sabe hoje que a imagem que a gente passa é muito importante para certeza. trazer credibilidade, A né? nossa imagem E não verbal fala muito. Fala muito. Né? E de lá pra cá você avançou muito, mudou postura, mudou a maneira de falar, o Posicionamento, atendimento, o posicionamento, até na internet. Conta pra gente como é que foi fazer essa mudança, como foi aprender tanta coisa, como você aprendeu a se posicionar, como você se posiciona hoje. Então, eu sempre coloquei na legenda dessa foto que eu não fazia por maldade ou por desleixo. Mas eu não tinha Porque você alguém acreditava, para né? orientar. Sim. Né? Porque você está começando, eu era novinho. E quando você também tem essa imaturidade na imagem e também essa imaturidade na vida, você acaba deixando pra lá, ninguém tá falando nada, todo mundo tá atendendo assim. Esse daqui entra mais ou menos aquele efeito manada, mais uma vez. Tá todo mundo atendendo assim, todo mundo também tá de vou fazer chinelo, igual. pra mim tranquilo, né? No primeiro trabalho. Só que depois começou a me incomodar. Começou a me incomodar porque eu queria estar melhor para atender as pessoas. Né? Porque as pessoas estão ali confiando no meu trabalho. Eu pensei, não, eu preciso mudar. Daí conforme os anos vai passando, a maturidade vai chegando, e você começa a pensar, esse Daniel agora não vai me levar para o outro nível. Ou eu mudo, ajusto, estudo, me posiciono, ou eu não vou conseguir hoje ter os resultados que eu espero. Porque o que eu vivo hoje é tudo sinônimo de sucesso para quando eu iniciei. Tudo. Hoje eu conquistei todas as coisas de quando eu iniciei na área. Um faturamento legal, um financeiro estável, uma carteira legal de clientes, Você plantou um lá atrás, né? Pra colher reconhecimento. agora. Né? Então, o que eu faço hoje dentro do empreendedorismo é manter o que eu conquistei. Sim. Né? Daí, conforme você vai evoluindo, a maturidade vai chegando, daí a gente sabe que empreender é difícil, né? Então, isso da minha imagem foi me incomodando muito. Porque daí foi quando eu comentei com você hoje, que faz quanto tempo? Há um mês eu fui num evento Mestres do Visagismo, para entender melhor sobre o visagismo, para aplicar no meu trabalho, aplicar para as pessoas e trazer esse conhecimento. Porque hoje se fala muito em visagismo, mas as pessoas
não Não sabe. entende, né? Não sabe. significa. Não É entende a igual- diferença que Sim, é. é igual E quando a gente principalmente escuta, essa sou imaturidade da imagem Sim. também, né? Igual quando a gente escuta, sou especialista em loiro. Não sabe nem a colorimetria, mas é especialista em loiro? É, Especialista como? Que o se formou básico, em quê? é, Tem, o Exatamente. básico sabe? você não sabe. E tá até eu, que já tinha estudado mais sobre o visagismo e tudo mais, tudo que eu sabia sobre o visagismo caiu por terra. Daí Sim. eu também entendi o quanto a nossa imagem ela é muito importante. A nossa fala é muito importante, porque a gente trabalha com pessoas, a gente está, de certa forma, expostos ali, né? Então, se a gente pode ser melhor ali para as pessoas que estão vindo, por que não? Né? Por que Sim. fazer meia boca se a gente pode fazer bem feito, pode se posicionar melhor? Daí foi um pouquinho de tudo ao longo desses anos que eu fui mudando toda essa parte. Essa maturidade aí foi chegando, né? Mas é claro que você precisa escolher ela, né? Você querer crescer, né? Se você Sim, não sim. quiser, Precisa. você não chega em lugar nenhum. Entendeu? Ela bate na porta, mas quem vai girar a maçaneta para ela entrar e transformar a sua vida é você. Infelizmente, outra pessoa não consegue É fazer verdade. isso por É o que ti. eu falo, sempre vai aparecendo pessoas que você faz conexões que te ajudam a amadurecer. Uhum. Daí a minha maturidade mesmo veio quando eu fui trabalhar no Brooklyn, São Paulo. Porque a Isabela, para mim, sempre foi e sempre vai ser, se ela estiver assistindo, sinônimo, assim, uma vida, assim, maravilhosa ela tem. Porque ela plantou aquilo. Então, eu sempre Sim. tive ela como a minha maior referência. Sim. Então, foi aí que eu falei, se fulano consegue, por que eu não vou conseguir também? Claro que eu consigo. Daí foi aí que foi vindo aos poucos essa mudança, sabe? É, e quando você foi, igual você mudou de uma área para outra. No Brooklyn, querendo ou não, você sente a necessidade de transformar. Porque você olha à sua volta e vai falar assim, não, mas espera aí. É um público diferente, É tem um que ter uma público postura diferente. diferente, uma linguagem Exatamente. diferente. Porque você atender o público A, ele é um público que sabe exatamente se você está apto para poder fazer o procedimento dele. E eles E são pessoas que Sim. sabem o que quer. A pessoa fala, são exigentes. Não, Não. eles sabem o que Eles quer. E quando sabem sabe o o que que quer, quer. você não pode entregar qualquer Exatamente. coisa. E assim, como a gente fala sempre, a nossa imagem não verbal, ela fala muito. Porque eu pensei, aquele Daniel, o Daniel Moroni de antes, eu faria sobrancelha com ele? Minha resposta foi não. Então eu falei, então eu vou mudar. Sim. Então, hoje eu falo, eu faria todos os procedimentos que eu faço em mim mesmo. Eu faria comigo. Então, é isso que me fez mudar. Porque aquele Daniel já não me levaria para o próximo nível. Daí foi aí que eu fui tendo essa maturidade, mudando e continuando. Falando sobre isso, eu queria que você falasse pra gente 3 erros que as pessoas cometem na imagem, no atendimento. 3 No erros para o pessoal aprender e não cometer No mais. atendimento, gente, então escuta, porque, olha, eu acho que o primeiro, e talvez pode se tornar até o Vamos pedir pra ele olhar segundo. pra e câmera. Olha pra terceiro. sua câmera e fala. Então, presta atenção. O primeiro que eu vejo que muitas pessoas cometem é falar muito da vida pessoal. Eu falo que não tem problema se você está ali conversando com a cliente e tem essa intimidade com ela, mas falar muito da vida pessoal, eu acho que é um ponto, assim, que não digamos que incomoda, mas às vezes, se é um cliente que ele está ali mais reservado na sua maca, às vezes não quer ouvir tantas coisas, sabe? E o segundo erro que as pessoas mais cometem na hora do atendimento, vestimento, com toda certeza faz muita diferença. E outra coisa, e a sua aparência em si. Porque se a gente trabalha com beleza, se a gente não cuidar da gente, como que eu passo credibilidade naquilo que eu faço? Verdade. Por exemplo, uma sobrancelha bem feita, uma pele bem feita, um cabelo bem cortado, faz toda a diferença. Porque eu comecei a me tornar esse tipo de homem quando eu decidi que eu seria o meu cliente, se eu estivesse na minha maca e eu quisesse ser atendido por mim. Daí foi esses erros que eu já cometi, que provavelmente você também pode estar cometendo, a gente precisa ir analisar, Sim. né? Acho que é isso. Pergunta pra vocês, profissionais da beleza. Você seria atendido por você mesmo? Responde aqui embaixo. Qual que é a sua opinião sobre o seu atendimento hoje? A gente quer saber. Porque Você seria atendido por você mesmo. E o seu Instagram? Vende o seu serviço? Ou tá todo Boa. bagunçado? Porque se o seu Instagram também tá todo bagunçado... exatamente. Aí que eu falo, gente, se você não sabe mexer com as redes sociais, É verdade. entra o quê? Os especialistas, o social contrata um media. social media, igual é. nós. Queremos montar o podcast que nós fizemos Social media. com social media. Pegamos a 5 Star Media aí para poder Verdade. fazer toda a Gente, quem parte. quer, faz. Faz. Quem quer não arruma desculpa. Faz mesmo. Então, esse foi erros que eu tinha, daí eu melhorei. E esses são erros que eu agora faço, ajudar outras pessoas a Sim. ter essa destrava mesmo, né? Porque porque hoje eu atendo na Vila São Pedro, né? Inclusive, vou até comentar um fato que aconteceu na semana passada. Que eu falei, hoje a minha microorganização, ela é R$600. E eu sei que hoje o meu valor, ele é abaixo do mercado, né? Sim. Atendendo aqui na Vila São Pedro, eu consigo atender muito e vem muitas pessoas de fora. Sim. Tenho clientes que já vieram de outros países para fazer aqui. Então, o que me responderam nos stories?
Que para mim era fácil eu cobrar R$600 e eu faturava 1.200 ao dia. Mas para a pessoa que trabalha em comunidade de periferia era impossível cobrar isso. Foi isso que mandaram para mim. O perfil não tinha foto e tudo mais. Isso que eu falo, quando você tá na internet, você tá exposto. Sim, seus haters, né, estão presentes. Sempre vai ter alguém que vai querer gongar seu trabalho. Daí eu pensei, acho que essa pessoa não me conhece, porque não sabe onde eu atendo. Eu atendo, minha clínica tá localizada em uma comunidade de periferia. Quando eu perguntei, qual é a sua desculpa? Né? Então as pessoas acham que só por você estar aqui, você pode trabalhar de qualquer forma, você pode desleixado, porque a imagem que eu passava é desleixo, não tem outra palavra. Né? Poderia ser melhor e na época eu não tinha maturidade para escolher ser melhor e não sabia ser melhor. Então as pessoas acham que só por você estar aqui, as pessoas daqui... Eu morei aqui minha vida toda. As pessoas daqui precisam de um trabalho bem feito, de um profissional que tragam esses resultados, sabe? E foi aí que eu destravei. Porque as pessoas hoje levam, principalmente a área da beleza, com muito superficialidade. Verdade. Sabe? Faz por fazer, linha de produção, quem trata a boa. O pessoal quer o dinheiro. Que é o dinheiro Ponto fácil, final. né? É o dinheiro fácil. Que você vai, entra no salão, tem lá, que em uma semana ou 15 dias você já recebe. Então é um dinheiro muito fácil. E é isso que acaba se tornando bagunçado, né? Sim, que é onde entra o seu diferencial, né? Exato. Já é que neste meio visa bastante produção, peraí, não, eu quero um atendimento mais exclusivo. Porque, então, porque hoje a gente falando no empreendedorismo, a gente sabe que é muito difícil. E eu acho que a chave para mim do empreendedorismo, por tudo que eu venho conquistando, é estabilidade emocional. Se você não tem sua estabilidade emocional, esquece, você não vai postar, você não vai aparecer. Você precisa cuidar de você para poder ali enfrentar o empreendedorismo de vez. E é o que eu sempre falo. Sabe? Eu falo, e a gente tem porque que é difícil. estar com essa estabilidade emocional, você consegue lidar até com as críticas. Porque sempre vai ter alguém que vai olhar o seu trabalho e vai falar, não gosto do seu trabalho. Porque quanto mais você se posiciona, eu comecei a me posicionar mais ainda depois do evento, melhorando. Assim, a mesma quantidade de pessoas que vem seguindo, que entrou 100 seguidores no mês. Mas 100 pessoas pararam de te seguir. E é isso. É isso. Entendeu? Você vai filtrando. Isso acontece quando você decide se posicionar. Porque tem muitas pessoas que não concordam comigo. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, Dan, você atende todo mundo? Lógico que não. Tem pessoas que não vão gostar da minha entrega, que não vão se identificar comigo. E acontece. Tem pessoas que já entraram na minha clínica, fez avaliação, não era aquilo que imaginava, foi fazer com outra pessoa, saiu com o cartão de um outro profissional. E é isso. E é isso que muitas pessoas não conseguem também entender, porque daí não tem essa maturidade do trabalho do empreendedorismo, né? Porque fica essa briga. Mundo, né? Exatamente. Fica uma concorrência, uma competição desnecessária. Porque por mais que a gente trabalhe na área da beleza, nós somos clientes de outros lugares. Exatamente. Né? Porque se eu gostar de fazer com você, eu não vou fazer com você e ponto. Simples. Né? Se as pessoas conseguissem entender, elas poupavam tanto E é o que eu falo, tempo. mas isso que é legal. Você criou uma identidade, você criou um perfil de atendimento, que é o que eu prezo muito pra mim, eu e o Marcos vem sempre falando sobre isso. Então, quando a gente tem uma identidade, um perfil de atendimento, e a gente consegue passar isso pro cliente, criar uma conexão com esse cliente, ele gostar do seu perfil, da sua identidade, do que você entrega, esse cliente é seu. Então, você não precisa se preocupar. Aí vai ter um outro, vai ser o perfil do Marcos, e ele vai com o Marcos, que é o perfil dele, que já é uma outra identidade. Eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu atendi a domicílio, que viu todo esse processo e fazem hoje comigo, sabe? Então, é muito gostoso ver que essas pessoas estão ali, porque o que eu falo para as pessoas, falo muito às vezes para minha mãe, para as pessoas que estão mais próximas, assim, porque eu tenho um vínculo de amigo muito curto, né? Meu acesso sempre às pessoas, digamos que é bem curtinho mesmo. Então eu falo, os meus clientes hoje são a minha maior responsabilidade, eu faço tudo por eles. Sim. Né? Porque é certo, né? Entendeu? Porque eles estão ali, porque se eu estou aonde estou, e se eu estou melhorando cada vez mais, é porque pessoas confiaram em mim. Confiaram em você. Então eu preciso entregar a altura dessa confiança, sabe? E é o que eu falo para as pessoas, isso não significa que não vão ter erro nos caminhos. Não vai ter erro, alguma coisa para ajustar. A gente é ser humano, né? Mas você vê que legal, o teu diferencial faz toda a diferença. Porque você já fui fazer a sobrancelha e você chega a pessoa, vamos lá. Não faz uma avaliação, tu começa a tirar os pelos, acabou, não. E assim, não se eu fosse hoje num estabelecimento fazer minha sobrancelha, se eu não fizesse, se tivesse uma outra realidade, vai saber, talvez um outro mundo paralelo por isso, né? Então eu falo, eu quero ser cuidado, né? É um momento que as pessoas tiram pra ela. Principalmente porque 90% do meu público é mulher, e é mulher mãe. Né? Às vezes vai com criança, precisa tirar aquele tempo. Então a pessoa já faz até uma terapia lá também. Momento dela. É verdade, é o momento dela. Então eu sempre tiro na minha agenda um tempo muito maior
do que, de fato, eu vou conseguir fazer um procedimento. Porque aí, se caso acontecer algum atraso, tá tudo bem. Você senta, toma um café, vamos conversar, como foi seu dia. Depois a gente vai pra maca, depois a gente faz ali os procedimentos. Então, eu quero ouvir você, né? Porque isso faz toda a diferença. Porque, você não é só mais uma, né? Você é minha cliente. Né? Exatamente. Então, quando as pessoas entenderem que o dinheiro é consequência de todo esse cuidado, não precisa ficar ali correndo e brigando por isso. Porque hoje que vocês mais ainda, com mais experiência de mercado, conseguem comprovar mais ainda isso, né? E um grande erro dos profissionais é pegar e criar rivalidade. Igual eu e a Sandra. A gente sempre trocou clientes. Sim. Ó, eu não tenho horário, vai com a Sandra. A Sandra não tem horário. Só que assim, as clientes confiam em mim e ia até a Sandra porque sabe que foi a indicação. Só que assim, elas gostam do meu trabalho. A Sandra vai lá, fez o melhor trabalho dela. Mas elas vão voltar pra mim. Do mesmo jeito que as clientes da Sandra. Ela volta pra ela. Porque é assim, é uma parceria. Eu não tenho horário, mas você pode ir com uma pessoa apta, tem que nem eu, cliente pra todo mundo, Sim. gente. Não tem essa necessidade. Hoje mesmo o que a gente mais vê são as pessoas abrindo salão de beleza. Hoje tem muito design de sobrancelha começando, tem muita lash, tem muitos profissionais hoje crescendo. E tem cliente para todo mundo. Aqui mesmo na Vila São Pedro tem várias pessoas que já estão se formando, né? Porque estão aí empreendendo. Então, eu acho hoje, que eu estou há tantos anos fazendo o que eu faço, eu tenho essa responsabilidade de conscientizar as pessoas que estão chegando agora. Sim. Principalmente quem quer fazer micropigmentação no futuro. Quem pretende entrar na área, que se vê nessa área, né? Fazer com toda essa responsabilidade, né? Eu quero contar agora um ponto para vocês. Que eu vou ter que... É novidade, tá? É novidade. Eba! O pessoal sabe que eu tenho um projeto secreto. Esse projeto, ele tá aí guardadinho. A Sandra sabe sobre esse projeto. Mas o que eu senti de necessidade nesse momento? Esse projeto, ele tá pronto. Tá tudo pronto. E é o maior projeto da minha vida. É o maior projeto da clínica, enfim, todo. E deu trabalho. Mas eu senti necessidade de guardar ele um pouquinho e fazer um outro projeto agora. Por quê? Agora que eu comecei a trabalhar com laser, vendo todas essas intercorrências, diariamente. Diariamente. Assim, é erro grotesco demais. Não só, como eu falei para vocês, não só o erro da micropigmentação, mas erro do design também. Sim. Tem muito erro do design. Então, eu senti no meu coração uma necessidade de ajudar esses profissionais. De saber analisar, fazer um design muito bem feito, para depois, futuramente, se ele quiser entrar na micropigmentação, entra seguro. Porque, gente, a pior coisa é quando você erra, não sabe onde está errando e fica patinando no mesmo lugar. Não saber onde está errando. Porque daí você acha que o empreendedorismo não é para você. Você acha que você não é bom o suficiente. Sim. Isso são todas frases que eu já usei ali, vem na minha cabeça o tempo todo. Eu já me vi muito nesse cenário. Então, se hoje eu posso ajudar outros profissionais, eu vou ajudar. E é aí que eu vou lançar o meu treinamento para quem já é designer. Ou, às vezes, quem pensa em ser. Olha que legal. Vai ensinar do zero, fazer toda essa análise do design completo. Daí você vai fazer, você vai trabalhar. E quem já é profissional ainda, melhor ainda. Verdade. Mas você vai saber analisar cada tipo de osso. Porque quando a gente fala em estrutura óssea, estrutura muscular, ninguém tem igual de ninguém. Eu nunca ouvi falar sobre isso para sobrancelha. E aí que entra a personalização do método que eu aplico. Mas para chegar na micropigmentação, você vai ter que passar pelo básico, não tem como. Mas é claro, você tem que primeiro, para caminhar, você tem que engatinhar. Verdade. Porque e esses erros que vêm para mim poder remover, na grande maioria deles, tem o erro da micropigmentação? Tem. Mas quando o erro do design tá ali, ele é o pior, se torna pior. Porque se a micropigmentação foi feita fora ali, por exemplo, aumentou muito a cauda e tem mais tinta na pele do que pelo. Não tem nem pelo ali para tentar cobrir aquele erro. Então, acaba que o erro de design é ainda maior. Sim. Né? O quanto de clientes que vão ouvir vão saber disso, que eu falo bastante disso. Clientes que fizeram em outros lugares, depois voltam. Dani, ninguém faz como você. E que isso, que aquilo. Eu falei, porque o design ele é importante. Né? Só que daí as pessoas precisam passar por esse processo, fazer um design bem feito, fazer toda essa análise dos resultados que você tem, médio, curto e longo prazo. Sim. Tem que dar tempo. Por quê? Gente, por exemplo, para pensar, uma faculdade para você se tornar ali, vai de 5 a 6 anos. Fora se você precisar fazer uma especialização. Por que na micropigmentação ou no design você quer ser bom em 3 meses? Não tem daí como. Aí que entra, eu falo, as pessoas são imediatistas, passam pelo processo primeiro. Porque daí você vai chegar lá. Se você decide que você vai chegar, é o que eu falo para as pessoas, você tem que ter visão de casa pronta. Se você não tiver, você desiste no caminho, sim. Você começa com qualidade, né? Tem que olhar lá na frente. Exatamente. Você tem que olhar para quem você quer se tornar, não para quem você é agora. Porque senão você se perde.
Verdade. E é aí que vai entrar o meu treinamento. Ah, que show. Vou ajudar E esses profissionais. Já tem data pra isso? Como é que vai O ser? lançamento é essa semana. O lançamento é essa semana. Essa semana. Eu Legal. senti no meu coração, vou ajudar esses profissionais. Pelo menos porque depois que você decidir entrar na micropigmentação, você vai entrar com mais firmeza, com mais garra, porque não tem dúvida do básico. Eu falo para as pessoas, é impossível você construir um prédio, uma casa pelo teto. Não vai, Não vai. Cadê uma base muito bem sólida? Sim. E depois que eu tive essa base muito bem sólida, eu entendi a total importância de ter uma base sólida. Ai, que show. Que legal, Dani, né? E para as pessoas que querem, então, vão querer participar desse curso completo, elas entram em contato com você no Instagram? No Instagram. Eu vou disponibilizar um grupo fechado para essas pessoas e lá as pessoas vão ter acesso a todo esse treinamento que eu vou estar lançando. É um treinamento voltado para quem já faz design, mas para mim também quem às vezes quer entrar. Sim, né? para quem quer iniciar na área, né? Que eu vou abordar desde o básico até ali o mais avançado. Então, vou abordar as duas extremidades para conseguir ajudar esses profissionais, até mesmo pela responsabilidade que eu tenho, já que são uma década fazendo o que eu faço, eu senti essa responsabilidade Sim. de ajudar, sabe? E é De me muito importante, posicionar. É tudo muito mais. importante porque tem pessoas que, eu errei. Errar é humano. Ok, errar é humano. Só que você saber reconhecer o seu erro, saber resolver o seu Exato. erro, é conhecimento isso. É conhecimento. É E conseguir alguém que te mostre onde Sim. você está errando. Porque às vezes você não vê onde está errando, né? Exatamente. Cursos, técnicas, você é atrás do conhecimento. O conhecimento liberta, gente. Com toda certeza. E daí, quando eu entendi isso de estrutural, essa estrutura muscular, eu falei, gente, que é isso que eu nunca ouvi falar na vida, né? Porque antes de aprender isso no meu primeiro curso, eu não tinha ouvido nem falar, nunca vi nada, sabe? Eu falei, isso é diferente. Isso pode ajudar as pessoas e é o que eu vou fazer. Porque esse é um pontinho ali de conhecimento de todos os outros que vem transformando a minha vida. E se transformou a minha, pode transformar a sua também. Não é é? verdade. É verdade. isso. Dan, olha pra sua câmera, Uhum. deixa um recadinho ou uma frase de vida, algo que vem no seu coração pra quem tá nos assistindo aí. Deixa aí uma marca do Moroni. Eu quero que vocês prestem atenção, porque por muito tempo eu achei que o meu sucesso ele só chegaria se eu cruzasse uma linha de chegada, tivesse aquela placa chegada ali, sabe? A partir dali eu achei que os meus planos e que a minha vida estaria completamente estável. Só que isso não existe, porque não existe um ponto de chegada. Então, o meu sucesso e o seu sucesso é o movimento que você faz todos os dias. Se você está melhor do que ontem, sucesso. Sim, sempre eu me seguro nessa frase, que é o que me vem levando cada vez mais. Então, guarda e ouça isso com carinho. Se precisar, volta, ouça de novo e guarda, internaliza mesmo, sabe? E essa é uma frase que eu levo e quero compartilhar com vocês. Que legal, Que gente. lindo. Que show. Muito legal, uma frase aí de quem conhece, né? E quem aprendeu com seus erros e hoje não erra mais, O né? sucesso é Verdade. o movimento. Sim. Sempre o movimento. Não existe linha de chegada. E você saber que hoje você é melhor do que você era ontem. Esse é o isso, sucesso. Você descobriu o ponto X do negócio. É isso. Mas às vezes eu falo, às vezes o profissional tá se sentindo meio pra baixo, eu falo, gente, olha a sua foto de 5 anos atrás, dos seus trabalhos. Olha lá, vê se você não tá melhor hoje. Exatamente. Olha de um mês atrás, e você começa Porque a daí ver as o pessoas quanto ficam você naquela melhora. ansiedade. Eu tô com isso, mas eu não conquistei aquilo. Isso vem na nossa cabeça, vem na minha também. Vem. É normal, é do ser humano. Só que daí você precisa entender o porquê que tá vindo. Porque daí que entra aquilo que eu falei pra vocês, estabilidade emocional. Porque empreender não é fácil. Sim, e nós temos o grande defeito também, né? De olhar o Instagram de quem tá há mais anos na carreira que você e tentar se comparar. Gente, eu acho que não dá. Uma pessoa que tem 15 anos com uma pessoa que tem 2 anos. Só que às vezes, mesmo com tanta experiência, com tanta entrega, às vezes automático a gente fazer isso. Sim. É aí que eu comecei a estudar agora, que eu tinha comentado com vocês, sobre o visagismo, os 4 temperamentos da imagem. Se você não se conhece, como que você pode ajudar o outro? O conhecimento é tudo. Exatamente. E é isso. Gente, nós estamos chegando ao fim. Nossa, passou tão rápido. Passa muito né? rápido. Passou agora já. Nós vamos chegando ao fim desse episódio maravilhoso, enriquecedor, com vários conteúdos, várias informações, né, Sandra? Verdade, a gente aprendeu muito com você. Eu também aprendi Pode muito pôr mais com uma profissão na vocês. sua carreira que é coach. Pode fazer palestra. Pode sim, pode Que fazer. bom, gente, eu fico feliz. Eu também aprendi muito com vocês. E como a gente estava falando quando eu cheguei, é essa troca, né? Sim. Isso que é Verdade. legal. Porque como vocês também já estão na área da beleza há muitos anos, eu aprendo muito com você, aprendo muito com você. Nesse pouquinho de tempo que eu fiquei aqui, né? E é isso. Que legal, mas Que eu legal. tenho certeza que você despertou curiosidade de muita gente para Ai, conhecer que bom. o trabalho do Moroni, que é um trabalho incrível, pessoal. Então, assim,
Entra lá no Instagram dele, você quer Tem fazer essa muito imersão com trabalho, né? ele. Tem muito trabalho. Vai lá nos destaques, tem muita coisa lá. Nós vamos colocar os antes e depois aqui do que foi citado, para você ver o quanto que ele cresceu como profissional. Então, é um exemplo para você seguir. E nós agradecemos por você Eu que compartilhar tudo agradeço, isso. gente. Foi muito bom mesmo. Obrigado mesmo pelo reconhecimento, que eu tenho certeza que vai ter ajudado muito você que está aí do outro lado. Com certeza. E queremos agradecer, né, aos nossos patrocinadores, né? Verdade, Tio CM Assessoria. Se você quer fazer uma festa corporativa para sua empresa, tá preocupado como você vai arrumar fornecedor, por onde começar, contrata as meninas da Tio CM Assessoria, elas são maravilhosas. Você quer fazer uma festa de casamento, a festa de 15 anos da sua filha, pega as meninas, chama elas no WhatsApp, chama elas no Instagram, tá aqui o Instagram delas, nós estamos colocando, para você conseguir fazer uma festa memorável. Tio CM Assessoria. E queremos agradecer também a 5 Star Media. Para você que quer aí dominar a rede social, não sabe Verdade. como cuidar do seu Instagram, a 5 Star Media te orienta de passo a passo, desde stories, posts, o que deve ser no stories e o que deve ser fixado no feed, né? Então, assim, para não se perder, corre, gente, 5 Star Media, ela te ajuda em tudo, em fotos profissionais, vídeos do seu dia a dia. Você não pode ficar sem movimentar a sua vitrine virtual. E nós ficamos por aqui, te agradecemos, você que ficou até o final. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho e se você ainda não se inscreveu, tem que fazer o quê, Sandra? Se inscreve no canal, senão você vai ficar careca sem sobrancelha. Se inscreve no canal e deixamos aqui um grande beijo. Tchau, Até a pessoal. próxima.